Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen, minha noiva, co-host aqui do podcast. Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do DesconstruCast. Aposto que vocês estavam com saudades deste bate-bola de dupla. E hoje um tema hiper especial, tô super ansioso pra falar, que são as técnicas pra você fazer sua mulher roncar menos quando dorme com você. Ai, ridículo. Você... Não, sério. Pegadinha. Brincadeira. Hoje o tema do episódio é inteligência artificial na medicina. Quais vão ser as implicações do que a gente tá vendo acontecer no mundo dentro da nossa realidade? Eu tava aqui enquanto ele falava, que eu não prestava atenção no que você tava falando do tema do podcast. Eu tava aqui pensando que o tema do podcast de hoje é o que está tirando meu sono dentro da minha casa. Porque agora, absolutamente tudo é pra ser resolvido com chat GPT e inteligência artificial. E esse é o único papo do ano e é isso, entendeu? Então a gente vai falar de uma coisa que ele realmente precisa compartilhar. Exato, eu preciso compartilhar com alguém, então eu tô gravando um podcast aqui pra falar sobre o assunto. Brincadeira à parte, pessoal. É uma ferramenta que realmente é disruptiva, tá mudando a realidade de muita gente. E a gente vai passar aqui sobre uma breve história de como isso está acontecendo, quais são as implicações dentro da medicina e como você pode passar a usar esse recurso a partir de hoje na sua vida. E a seu favor, né? Pra te ajudar. Vamos lá. E aí eu vou fazer um bate-bola aqui com a Gabi. Vou fazer algumas perguntas bem tranquilas. Amor, qual foi o ano de fundação da OpenAI? Tô brincando. Amor. Ele sabe responder todas essas perguntas. Eu fiz um quiz ali. Acho que se eu fizer um quiz daquele BuzzFeed, o quão aficionado você é por inteligência artificial? Muito. O meu vai dar obsessivo. Exato. Com certeza. Mas vamos lá. Amor, explica pro pessoal o que é esse bendito chat GPT. Eu acho que você vai explicar melhor que eu. É sério? É sério. Vamos lá. Gente, eu vou tentar e você vai complementando, tá? Mas o chat GPT é uma ferramenta de inteligência artificial em que você pergunta qualquer coisa. Você pergunta qualquer coisa pro chat GPT e ele te responde baseado em pesquisas em toda a internet. Só que ele faz isso em, segundos. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Não, pelo amor de Deus. Essa pergunta é boa. Qual a diferença do chat GPT pro Google? É uma boa. A diferença é que o chat GPT consegue linkar, né? Informações e consegue compreender, eu acho que funções que o Google não consegue. Então, perfeito. No Google, você tem que pesquisar coisas diretas. O Google exibe informações. Isso. O chat GPT, ele conecta informações. Conecta, exatamente. Então, esses dias, por exemplo, eu falei, eu sou pediatra, e o mais legal do chat GPT é isso. Quanto mais informação você dá pra ele na hora que você faz a pergunta, mais específica é a resposta, mais precisa é a resposta, mais acurada. Por isso o nome inteligência artificial, Por isso o nome inteligência, exatamente. Então, eu expliquei pra ele, eu sou pediatra e eu tô estudando amamentação e eu quero que você levante pra mim, nos últimos 3 anos, os artigos sobre o uso das fitas dosadoras de etanol no leite materno, porque eu gostaria de lê-los. Ele me elencou 4 artigos. Só tem um problema. Nenhum deles abriu, nenhum deles foi encontrado. Porque das duas, uma, ou eles ainda não foram publicados, ou eles foram publicados e foram retirados, ou porque realmente ainda não existe nenhum estudo científico desenhado para isso. Só algumas notícias. Então, talvez ele tenha buscado isso, e isso foi o que ele encontrou, né, na internet. A gente vai falar dos benefícios e malefícios do ChatGPT e da inteligência artificial, que é muito maior que o ChatGPT. É que o que acontece, pessoal? Para você que tá chegando agora nesse podcast, aterrissando nesse tema, e só ouviu falar por alto, eu acredito, de verdade, que a gente está diante de uma das maiores revoluções de tecnologia desde talvez a invenção da internet. E quem falou isso não fui eu. Foi o Bill Gates, foi a Amy Webb, que é a maior especialista em inovação do mundo. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem um pouco da história e por que esse tema tá tão em alta agora. A inteligência artificial não é uma coisa que a gente está discutindo agora, né? Isso é uma coisa que vem desde o filme lá, Exterminador do Futuro, já fala de inteligência artificial. Mas por que isso tá tão em alta?
Porque pela primeira vez, a gente conseguiu ter uma aplicação prática no nosso dia a dia, na mão do usuário, da inteligência artificial. Foi essa grande virada que o ChatGPT-3 trouxe para a realidade. Coisas que as pessoas vinham pesquisando há décadas. Há 6 anos atrás, o Google soltou um artigo chamado Attention is All You Need, em que eles pela primeira vez tinham conseguido criar um Transformer. Mas o Transformer não é o Bumblebee que você conhece, não, do filme. O Transformer, ele é basicamente uma forma de você criar um neurônio para o computador. Esse é o Transformer. E esse neurônio, o ChatGPT, que a empresa, na verdade, é o OpenAI, uma empresa americana, eles pegaram essa tecnologia do Google e foram dando feedback humano. Feedback para treinar, para a máquina aprender, um conceito de machine learning. E com esse aprendizado, basicamente o que eles conseguiram criar é um neurônio com bom senso. E eles foram alimentando esse neurônio com toda a informação disponível que eles conseguiram encontrar. Milhões de sites analisados, livros, artigos, até o ponto que esse neurônio, ele não apenas exibe a informação, mas ele conecta os pontos. Ele pensa, ele articula, ele fornece respostas. E é justamente por isso que essa novidade trouxe tanto impacto para o mundo. E não só para o mundo da internet, mas o mundo real. Sim, que é completamente aplicável à nossa prática, né? Então, esses dias, por exemplo, o ChatGPT fez uma lista de compras lá para casa, pessoal, veja bem. Coisas que, querendo ou não, eu tô brincando aqui com ele, porque eu falo que ele tá, né, agora ele gosta mais do ChatGPT do que do meu cachorro, mas é uma brincadeira, viu, gente? Mas, de fato, é uma ferramenta que veio para nos poupar de muitas coisas, né? Veio para evitar que a gente gaste tempo procurando a informação, quando na verdade a gente poderia estar aplicando aquela informação. Exatamente. Então, ao invés de eu gastar, sei lá, 20 minutos para formular uma lista de mercado, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu lá na nossa casa, em 10 segundos a lista de mercado estava pronta, né, baseado na dieta que a nutricionista passou, e eu simplesmente... Médica do esporte. Verdade, que a médica do esporte passou. E eu simplesmente fui pro mercado e usei aquela lista, apliquei aquilo pro que eu precisava. Então, foram aí meia hora do meu dia que foram economizadas por conta do ChatGPT. Né? E a gente aqui quer trazer as aplicações práticas do que o estudante de medicina, o médico, o residente pode usar no dia a dia. E a primeira, eu já vou te liberar agora. Se você for no meu direct e mandar a hashtag AI, que é Artificial Intelligence, ou hashtag IA, Inteligência Artificial, você vai receber acesso à primeira ferramenta de inteligência artificial voltada para residência médica. 100% gratuita. Vai lá, teste e me fala, que eu já vou falar aqui algumas aplicações. Então, eu estava testando a inteligência artificial, o ChatGPT especificamente, e o ChatGPT também é gratuito, sobre as possibilidades daquilo ali. E eu comecei a testar algumas coisas. A primeira delas, eu comecei a pegar questões de prova de residência e colocar lá as alternativas do ChatGPT me responder. No teste que eu fiz, ele acertou mais ou menos 50% das questões sem eu falar o gabarito. Mas quando eu falo o gabarito, ele me fornecia um comentário da questão muito apurado. Como se ele realmente fosse um professor comentando. E isso, inclusive, saiu recentemente um estudo que eles colocaram o ChatGPT para fazer a prova de residência dos Estados Unidos, o USMLE. E adivinha o que aconteceu? Passou. O bendito passou. Ele passou na prova de residência. E como é uma inteligência artificial, quanto mais perguntas você vai fazendo para ela, quanto mais você interage, mais ela entende se aquela resposta é ok ou não ok, porque você tem esse recurso lá. Você pode dar um like na resposta quando for boa e um dislike quando for ruim. E quando for ruim, você pode inclusive explicar o que é ruim. O que é ruim. E ela vai aprendendo. Mais uma vez, a gente comprovando aqui que tudo nessa vida é uma questão de feedback, né? Então, até a inteligência artificial trabalha à base de feedback. Se a inteligência artificial, que teve acesso a todos a milhões de sites analisados, artigos, livros, etc., trabalha com feedback, imagine um ser humano, não é mesmo? Exato. Pois é. E aí, outros testes que eu fiz. Isso, de comentar as questões. Detalhe, só um comentário aqui. Quando ele fala, outro teste que eu fiz, ele passou um sábado, das 7 da manhã às 10 da noite,
só sentado na cadeira mexendo nisso, né? Foi basicamente uma imersão de ChatGPT. É o tipo de programa que eu gosto. Bem nerd. Mas, vamos lá. Deixa eu passar aí os meus aprendizados pra você não precisar passar o seu sábado de 7 da manhã às 10 da noite fazendo isso, Exato, né? Vai fazer outra coisa. Então, e a Gabi tava de plantão nesse sábado. É importante esse disclaimer aí, que eu tenho bom senso. Outra coisa, eu mandei uma série de questões pro ChatGPT de residência e eu pedi para ele categorizar numa tabela qual era o assunto e a grande área, colocando o percentual de prevalência dos temas naquela lista de questões. Ou seja, o ChatGPT conseguiu extrair a prevalência de uma série de questões que eu fiz. Depois de fazer isso, eu pedi para ele, baseado nas questões que eu tinha dado para ele formular questões inéditas sobre diferentes assuntos. Ele formulou questões inéditas, inclusive múltipla escolha, com gabarito de diferentes assuntos. Coerente. Então, aqui você já começa a analisar. Você pode pedir para ele criar flashcard. Inclusive, dentro da nossa ferramenta de inteligência artificial, a gente tem um gerador de flashcard com um conceito matador já destacado. Porque a grande sacada de você usar o ChatGPT, e vocês vão perceber isso quando vocês começarem a usar, é que tudo é a forma como você pergunta. Sim. É isso que eu ia falar agora, né? Muita gente vem criticando o ChatGPT porque vai tirar o emprego de muita gente, porque é uma coisa perigosa, porque, cara, nem todo mundo vai se dar bem usando o ChatGPT. Eu acho que isso é uma coisa pra gente deixar claro também. Quanto mais repertório você tem, quanto mais completas são as suas perguntas, porque se você perguntar... ChatGPT, amanhã vai chover ou vai dar sol? Ele vai te responder, baseado, sei lá, na sua localização agora. Estou indo viajar para o Rio de Janeiro, capital. Qual a probabilidade de chuva no dia 24 de março de 2023? Né, que seria o dia de amanhã. Então, você entende que você dá muito mais informações, muito mais contexto para ele poder te dar uma resposta precisa. Então, não é assim, eu perguntei alguma coisa pro ChatGPT e ele errou. Tudo bem, mas quão específica foi a sua pergunta? Tanto que essa que eu fiz dos artigos, realmente, gente, não existe artigo sobre isso. Não existe na literatura médica artigos que falam sobre, enfim, o milk screen ou qualquer outra fita de teste de etanol no leite materno. Mas existe um artigo que fala sobre o uso do milk screen no leite de vaca, por exemplo. E aí ele compara, né? Se é seguro pro leite de vaca, talvez seja seguro pro leite materno. Essa é a única informação que a gente tem. E esse artigo, o ChatGPT me entregou. Então, você entende que ele vai buscando... Tudo bem, não tem na literatura, mas ele vai buscando outras fontes também. Exato. Acho que é isso. E o ChatGPT... Ele não só existe para o ChatGPT, mas a inteligência artificial está sendo aplicada em várias outras ferramentas. Então, vamos supor que hoje você tem um trabalho para fazer na faculdade. Você te passaram um artigo específico sobre um determinado tema, em que você tem que fazer uma apresentação e discutir esse artigo, que vamos dizer que é um caso clínico. O que você pode fazer hoje para otimizar o seu tempo? E não aqui falando de forma preguiçosa, tá, gente? Eu quero que vocês estudem, que vocês aprendam. Mas hoje a gente tem recursos que podem facilitar a nossa vida, porque a gente sabe que às vezes é corrida. Então, hoje, por exemplo, no ChatGPT você não consegue subir PDF. Mas existem outros recursos, se você procurar no Google Chat PDF, vai aparecer o primeiro site lá, você consegue fazer o upload de um artigo e pedir para um análogo ao ChatGPT resumir aquele artigo para você. Então, ele te dá os principais pontos daquele artigo. Com os principais pontos do artigo, a Microsoft já está lançando um assistente chamado Copilot, em que você fornece um documento para a inteligência artificial da Microsoft e ela já monta a apresentação no PowerPoint baseado naqueles principais pontos que você quer apresentar. Isso é muito louco. Então, pensa que essa é uma atividade que talvez você gastaria 8 horas para fazer, 4 horas, sei lá, você agora consegue começar a fazer do zero ao fim em 30 minutos. E lembrando que a apresentação, o estudo do artigo, a interpretação, ainda dependem de você. Exato. Então, ele vai te poupar tempo
de atividades mecânicas, exatamente, de atividades manuais. O intelecto ainda vai ser seu. A gente ainda não conseguiu delegar a inteligência, e que bom. Porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando começam a ver essas bizarrices da inteligência artificial é: eu vou ser substituído? E a resposta é não. Você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas sim, você vai ser substituído por alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. Porque o que os estudos estão mostrando? Eles pegaram programadores, que pro ChatGPT tem tudo a ver, você consegue fazer códigos ali muito mais rápido, e compararam programadores usando a inteligência artificial e usando ferramentas tradicionais de programação. Os programadores que estavam utilizando a ferramenta de inteligência artificial tiveram um aumento de produtividade em 55%. Sim. Então imagina que você tem 2 pessoas que você vai contratar para sua empresa. E elas custam o mesmo preço. Quem você vai contratar? É óbvio que é o cara que tem o recurso de poder trabalhar com inteligência artificial. E aí vamos levar isso para o assunto da medicina. A gente já tem agora os primeiros casos de aplicação, já há algum tempo, de inteligência artificial na medicina. Inclusive, recentemente, se eu não me engano, acho que foi o INCOR, fez a primeira angioplastia com auxílio de inteligência artificial. Tem que confirmar se foi o INCOR, mas foi um hospital aqui de São Paulo. E uma das carreiras que mais, vamos dizer assim, se discute sobre a aplicação da inteligência artificial é a radiologia. Por quê? Porque a radiologia, no fim do dia, o radiologista é uma pessoa treinada para analisar diferentes tonalidades de pixel e dentro de um contexto, de um caso clínico, de uma apresentação... Que nem sempre tem contexto. Ele fornece um diagnóstico, ele fornece um laudo daquilo ali. A inteligência artificial, ela vai ajudar o radiologista. E não adianta você querer, meu Deus, mas é injusto, mas eu estudei, mas eu fiz. Cara, que bom que você estudou. Você está pronto para usar esse recurso ao seu favor e não contra você. Então, não encarem a chegada da inteligência artificial ou possíveis inovações que a gente vai ter como algo que vai contra você. Não se feche no casulo e lute contra a inovação, porque a inovação vai acontecer. É igual a internet. É igual a internet. Imagina-se que você, há 20 anos atrás, você é aquele cara que é especialista em páginas amarelas. E você é telefonista. Cara, você podia aproveitar a chegada do Google e de outros negócios, ou você podia abraçar a sua lista telefônica e falar, não vou largar. Se você optar por esse caminho, você vai ser engolido pela inovação. E não tem outro jeito, gente. Ela vai chegar, assim como chegou a internet, assim como chegou o smartphone, assim como chegou tantas outras inovações que fizeram bem. É uma questão da gente aprender a lidar com isso e estar disposto a se abrir e entender, estudar, ver o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que hoje já tem diversas coisas que você faz na sua rotina que você poderia ter a ajuda de uma inteligência artificial para fazer, para te poupar tempo para você fazer o que você quer. Como sair, viver, passear, ou ficar estudando de 7 da manhã às 10 da noite sobre inteligência artificial, se for do seu interesse. Mas já existem oportunidades. As coisas estão avançando. E também outro estudo que a MWeb, inclusive, apresentou... ele sabe todos os estudos sobre inteligência artificial e ChatGPT, todos. A inteligência artificial que a gente conhece hoje, em 2023, ela vai multiplicar por 1000 a sua capacidade até 2030. Gente, 2030 é logo ali. Imagina que você hoje está iniciando a sua faculdade de medicina. Você vai se formar em 2030. E o mundo que você conhece vai ser diferente por conta dessa tecnologia. E não adianta você querer lutar contra ela. É muito mais você abraçar e entender isso como uma oportunidade. Começar a fuçar, igual você fuçou, sei lá, o Facebook quando lançaram, o Instagram, o TikTok, o Twitter. É como uma nova ferramenta que está à sua disposição. E se você usar isso da forma correta, óbvio, com boa intenção e tudo mais, e obviamente vão ter pessoas que vão usar com uma intenção não tão boa assim. Assim como tem em todos os... Mas o problema não é a ferramenta. É a mesma coisa você falar, nossa, a arma mata pessoas. Não, pessoas matam pessoas. O machado é o culpado, o revólver. Não, o culpado é a pessoa. Quem usa, né? Então não adianta querer entrar nesse discurso de, meu Deus, agora as máquinas vão dominar o mundo. Não entre no discurso da ficção. E se for dominar o mundo, a gente não vai conseguir, resolver isso aqui numa cabine de podcast.
Pessoal, apliquem isso no dia a dia de vocês. Comecem a futucar, comecem a vasculhar. E entendam que existe limitação. Uma das coisas que o pessoal fala da limitação é que quando você usa o ChatGPT, é que ele é um baita mentiroso convincente. Porque quando ele dá uma informação errada, ele traz com tanta certeza que se você não tiver Pera aí. Se você tratar aquilo como verdade absoluta, você vai replicar aquela informação. Vide os artigos que ele me deu. Ele me deu 4 artigos me indicando tudo que eu perguntei. Só que aí você jogava os artigos no Google, não existem aqueles artigos, entendeu? Não existe aquilo. Então... Não, imagina isso, uma capacidade de alastrar fake news, né? E tipo, nome de autor, tudo certinho, sabe? Aí você jogava, você ia pesquisar. Não, peraí, deixa eu abrir o PubMed aqui, deixa eu abrir outras fontes. Quero ver aonde que tá isso aqui. Journal of Perinatal Medicine. Eu fui abrir o Journal of Perinatal Medicine, eu procurei ativamente no site. Não existia, né? Não existe aquele artigo. Mas ele te dá o nome da revista que foi publicado, o ano, um link. Aí o link não abre, da página não encontrada. Mas é isso, é muito louco. Porque ele é um mentiroso convincente real. E aí, eu acho que mais ainda entra a questão do bom senso e do discernimento, né? Você não ter background, porque imagina, eu sou especialista. Eu sei que, calma, isso aí é super recente. Estudar leite materno é algo super difícil de se fazer, porque não enfim, para questões de ética, é muito complicado. Porque você estudar a população pediátrica no geral, abaixo de 2 anos mais ainda. E tem uma grande limitação no ChatGPT. Mas eu sei disso, outras pessoas não sabem disso. Que toda a informação que ele te fornece lá, ela só foi atualizada até final de 2021, né? Todo o banco de dados dele é em cima de informações que foram coletadas até final de 2021. Tanto é que você perguntar pro ChatGPT quem foi o campeão da Copa do Mundo do ano passado, ele não vai saber te responder. Jura? É. Então tem esse viés também. Óbvio, isso vai mudar daqui a pouco com as novas versões, mas a informação que está disponível no ChatGPT... Atualmente. E já existem algumas extensões ali que conseguem atualizar o banco de dados do ChatGPT, mas ainda é muito embrionário. Mas o fato é, existem outras ferramentas como o ChatGPT. Por exemplo, vamos dizer que você hoje é, sei lá, o diretor da sua liga acadêmica, do diretório, ou de qualquer outra coisa, e você tem que fazer uma arte. Não sei se você passou por isso na faculdade, mas às vezes eu tinha que criar logo, criar, sei lá, identidade visual. Sim. E, cara, eu sou péssimo nisso. Existe uma ferramenta chamada Midjourney. MIDJOURNEY. E que essa é bem bizarra. Você escreve: olha, eu quero que você crie um logo para a minha liga acadêmica de cirurgia. Dentro desse logo, coloca um bisturi. Utilize predominantemente as cores verde, nananana, e aqui está um exemplo de inspiração. Ela vai criar do zero uma imagem 100% com inteligência artificial para o logo da sua liga, para o logo do seu diretório, para o logo do seu consultório, para o logo do seu Instagram, para a arte do seu Instagram. Então existem muitos recursos hoje que não só obrigatoriamente estão relacionados ao ChatGPT, que você pode usar. É que o ChatGPT é o que está sendo mais discutido atualmente. Mas esse Midjourney é surreal, gente. E para onde você acha que isso vai, amor? Eu tenho até medo de pensar, mas... Cara, eu acho que assim como a internet, isso vai trazer muita coisa boa, também vai trazer muitas coisas ruins, porque nada nessa vida vem só acompanhado de coisas boas. Mas eu acho que é isso. É a gente ter maturidade suficiente para entender e a gente ter... sabedoria o suficiente para não esquecer que tudo bem, a gente tem todas as ferramentas do mundo a nosso favor para facilitar a nossa vida, mas que não é isso que vai fazer o resultado vir até nós. Exato. A gente precisa continuar indo atrás do resultado. Independente da gente poder ter ajuda para potencializar a nossa produtividade, para, enfim... facilitar a nossa vida, que é o que essas ferramentas vêm com a proposta. Se a gente não souber para onde a gente está indo, se a gente não souber o que fazer com toda essa informação, é igual hoje em dia, se vocês pararem para pensar, nunca antes tantos cursos, recursos e, enfim, educação continuada, nunca antes isso foi
tão utilizado, acessível, né? tão acessível. Mas pensa que a gente tem a informação. A gente tem a biblioteca de Alexandria. Na mão. Exatamente, a biblioteca aqui, de Alexandria na nossa mão. E ainda assim a gente vai atrás de pessoas, a gente se inspira por histórias. Então eu acho que a inteligência artificial vem para somar, vem para ajudar. Mas a ação continua na nossa mão. Exatamente. Ela não vai resolver. Ela pode te dar todo o caminho das pedras. Ela pode te falar tudo que você precisa fazer para você atingir seu objetivo. Mas se você não for lá e fizer... ela não vai conseguir fazer. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande mensagem, porque às vezes a gente fica nessa obesidade da informação, né? Isso. Então você quer testar tudo, você quer descobrir tudo. Você não precisa saber tudo para você ter as respostas que você precisa. Na verdade, eu acho que um dos grandes aprendizados que o ChatGPT traz, trazendo uma analogia, é que não são as respostas que vão mover o mundo. São as perguntas. É você saber fazer as perguntas certas. E com essas respostas, aí sim, você escolher quais perguntas você tem que fazer. Porque é isso. E posso te falar uma coisa que eu andei pensando muito? Eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante para a gente testar a nossa comunicação. Como a gente está se comunicando? Boa. Porque, pensa comigo, eu fiz a mesma pergunta 4 vezes. Na primeira eu só falei, por favor, me selecione artigos XYZ. Na segunda eu falei, sou pediatra. Para ele não me selecionar artigo, enfim, de pecuária. Eu falei, sou pediatra. Quero artigos sobre esse tema, pois preciso aplicar dessa forma. Da terceira, eu dei ainda mais detalhes. E da quarta, ainda mais detalhes. E quando ele me forneceu os resultados da quarta pesquisa, tudo bem, ele me forneceu resultados falsos, né? Pode acontecer, ele é um mentiroso convincente. Ele é bem convincente. Mas eu fiz a pergunta de um jeito muito mais formulado, de um jeito muito mais completo, claro. A informação não, a ação que eu estava exigindo dele, ela estava muito clara. Será que às vezes, quando a gente pede alguma coisa para alguém, né, e agora puxando aí para esse lado de empresa, de lidar com pessoas todos os dias, de medicina, de você dar orientações para as pessoas todos os dias, será que você está orientando essa pessoa de uma maneira clara? Porque às vezes o que sai da sua cabeça não é o que chega no seu interlocutor. Então, eu fiquei pensando nisso. Cara, isso é uma ferramenta excelente para eu testar o quanto eu sei dar uma função e a pessoa me devolver aquilo. E isso, agora viajando mais ainda, mas dentro da pediatria, isso é bizarro. Cara, se nem... Porque quando a gente tem filho, quando a gente lida com criança, a gente acha que a gente tá dando uma informação muito clara. Mas a gente esquece, eu acho que o ChatGPT é um pouco assim, que a cabeça da criança, a cabeça das outras pessoas funciona de maneira diferente da nossa e que às vezes elas interpretam as coisas no sentido literal de tudo que a gente fala. Então o comando não foi claro. Se o comando não é claro, a ação, você não pode esperar que a ação da outra pessoa seja clara também. Em qualquer relacionamento que você tenha na sua vida. Eu fui longe agora. Não, se nem a inteligência artificial, que tem um servidor com 10 mil unidades de computadores ali e processadores para analisar a sua informação, tá conseguindo te entender, imagina seu paciente, que às vezes não tem o mesmo contexto social que você. Exatamente. Que às vezes tá passando por um momento difícil, tá numa situação emocionalmente difícil. Se nem a inteligência artificial consegue te entender. E como que ela te diz? Como que o ChatGPT te diz que ele não te entendeu? Ele vai te dar uma resposta rasa. Ele vai te dar uma resposta superficial, ele vai te dar um feedback que não é o que você tá procurando. E aí, baseado nesse feedback, você mesmo entende que, putz, não fiz a pergunta do jeito certo. Perguntei de jeito errado. Da primeira vez que você pediu a lista de mercado, não deu certo. É. Por quê? Porque você jogou... Me dá aí. Me dá aí. Não é assim. Então, quanto mais informações você dá pra ferramenta, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar. Chegar pro seu paciente, ó, tá aqui a receita, viu? Até a próxima consulta. Ou então você explica e não pede feedback. Uma coisa que mudou minha vida, assim. Eu dou um comando. O que você vai fazer mesmo? Tá, então o que ficou combinado? Me explica. Então tá, então vamos repassar. O que ficou combinado? Ah, ficou combinado isso?
A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, gente, eu acho que não tenham medo. Eu já tive, mas não tenho. Eu acho que é uma ferramenta que vem pra nos ajudar e ajudar muito. Acho que potencial criativo é uma coisa limitada no ser humano. Só o homem tem. A máquina ela não vai conseguir criar uma informação do zero. A máquina, o ChatGPT nunca conseguiria bolar um plano pra ir pra Lua. Se o homem não tivesse ido pra Lua antes. Ela não iria bolar um esporte, como o futebol, como o homem bolou do nada. Então ela só vai analisar informações que já existem. Mas a capacidade de criar coisas novas, isso ainda é nosso. E essa é a nossa grande vantagem. Imagina você ter um exército de milhões de pessoas te ajudando a criar essas coisas novas. É isso. É essa forma de você encarar a inteligência artificial. Um exército de pessoas, de trabalhos que você talvez demoraria horas, centenas de horas, milhares de horas para fazer, você agora consegue encurtar essa velocidade. E você focar em outras coisas, né? Exatamente. E eu acho que é exatamente isso. É uma ferramenta que vai permitir que as pessoas criem as coisas de forma mais rápida e mais precisa para que elas possam exercer a função delas de seres humanos. Então, é uma hora do seu dia que você vai ter para passear com seu cachorro, para ficar com seu filho, para buscar ele na escola, para estar com o seu companheiro, sua companheira. Então, acho que é isso. No fim do dia, ele vem para trazer, para relembrar um pouco a gente de que humanidade é só nossa. Exato. E talvez seja o nosso maior diferencial, né? Pensa que, por mais que você obtenha toda a informação do mundo, se você não souber se relacionar, se você não souber ter empatia com as pessoas... E é isso que eu ia te falar agora. O ChatGPT pode te dar todos os tratamentos. Eu posso colocar o caso de uma criança lá e ele vai dar todas as orientações, todo o tratamento. Mas ele não vai olhar no olho da mãe, ele não vai pegar na criança, ele não vai abraçar, ele não vai ser empático com a situação, né? Então, eu acho que a gente aprofundou muito hoje, né? Desde filosofia até agora essa meio psicólogo. Mas eu acho que faz toda a diferença. E quanto mais a gente vai mergulhando nesse mundo, mais isso vai vindo, né? À tona. Então, acho que era isso. Muito bom. E, amor, pra gente finalizar o podcast, conta aí pro pessoal onde é que a gente encontra nas redes sociais. Vamos perguntar pro ChatGPT, brincadeira. DRA, @Gabriele Araújo no Instagram e no @Pediatra de Consultório também, todos os dias. E o meu, Bernardo Prete no Instagram, YouTube, TikTok, @mentoria.residência no Instagram e o podcast, @desconstrucast.podcast. Toda terça-feira um novo episódio. Comenta depois lá no direct se você curtiu essa nova ferramenta que a gente liberou de inteligência artificial, 100% gratuita. E também, o que você achou desse episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima terça. Beijo, gente. Tchau, tchau.